Estamos no ar hoje com ela, maravilhosa, que é terapeuta, coach emocional humanizada e reprogramadora mental. Trabalha com coach de mentalidade e ajuda mulheres a crescerem profissionalmente com a lei da atração. Então estamos atraindo ela pra gente, com muita coisa boa para falar hoje, Patrícia Pantoja. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei o convite e vamos passar um bom momento aqui. Vamos falar sobre lei da atração, que é o que eu adoro falar. Eu também adoro esse tema, Patrícia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Nossa, muito bom esse tema. Quando eu estava vendo, estudando, a gente falar e você mandando as mensagens e te apresentando, né? É muito legal esse tema sobre lei da atração. Como foi que você começou a estudar esse tema? Fala um pouco pra gente. Você é reprogramadora mental, trabalha como coaching de mentalidade, ajuda mulheres. Como caiu essa fase? Vou falar sobre lei da atração, vou estudar sobre lei da atração. Então foi um período assim, quando em um momento da minha vida eu estava passando algumas dificuldades, questões pessoais, assim, no meu relacionamento. Daí eu comecei a procurar resposta para as minhas questões e acabou que eu caí no desenvolvimento pessoal. E nesse trabalho de querer me melhorar como pessoa, descobri a lei da atração. Descobri que tudo que eu pensava, tudo que eu sentia era capaz de moldar a minha vida, a minha realidade. E foi aí que eu entendi do porquê tanta bagunça estava ali ao meu redor. Mas não falar realmente sobre lei da atração não foi nesse momento exato. Primeiro eu conheci, comecei a entender e tudo. Primeiro eu fui me especializar como terapeuta holística, aprendi várias técnicas. Depois estudei um pouquinho e fiz a formação de coach emocional humanizado. E até ali, então, eu não sabia ainda que era sobre isso que eu queria falar. Não sabia, mas já tinha um propósito que era ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu já tinha vivido algo ali na minha vida e que eu achava, cara, se as pessoas souberem um pouquinho sobre que a nossa vida não está predeterminada para que ela seja sempre assim, então vou falar sobre isso, vou tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Foi as terapias holísticas que me ajudou, então foi por esse caminho que eu pensei que eu tinha que ir. E aí a lei da atração já veio depois, né? Em um certo momento eu não estava me sentindo assim bem realizada só com terapias, estava ajudando mulheres e tudo para desenvolverem nos negócios delas e tudo, mas eu via que faltava uma partezinha ali, que era a mentalidade, e eu vi que a lei da atração estava atrelada a isso, né? A ter uma boa mentalidade para você conseguir manifestar algo. Então eu comecei a pedir, né, para o universo, para o Criador, chame como você quiser, mas comecei a pedir ali para ele, olha, eu preciso saber qual é a coisa, o que está faltando aqui no meu negócio que eu me sinta realmente realizado. Daí eu comecei a ver bastante vídeos no Instagram de pessoas que falavam sobre lei da atração o tempo todo. Aí um dia eu pensei, cara, será que é isso? O universo está dando a resposta? Daí eu fui lá, usei uma das técnicas da lei da atração, que é pedir uma resposta, né, para o universo, e você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, que é pedir para ele se amanhã, né, que você pode colocar datas, depois a gente vai entrar na parte das técnicas, como a gente pode manifestar as coisas, mas a que eu usei foi, eu escolho que se amanhã eu abrir meu Instagram e sair de novo alguém falando sobre lei da atração, eu vou entender que é isso aí que eu tenho que abordar nos meus tratamentos energéticos. E daí, no outro dia, abri meu Instagram e adivinha. Tava lá. Era uma pessoa que estava falando sobre lei da atração. Então eu entendi que era esse o propósito. Então foi a partir daí que eu comecei a remodelar um pouquinho o assunto, porque antes eu falava muito sobre mentalidade próspera, sobre ganhar dinheiro, como se conectar com a energia do dinheiro, que era algo também que me apaixonava. Até porque eu tinha muito problema, muitos bloqueios com a questão do dinheiro, vinha muito dinheiro, mas eu não conseguia segurar esse dinheiro. Então era esse o tema da época, mas eu não estava tão satisfeita com aquilo, não estava conseguindo fazer as pessoas entender que existia algo mais profundo, que seria a mentalidade, e que a lei da atração ela é essencial para quem quer realmente crescer nos negócios e que
precisa, né, mudar a mentalidade para alcançar isso, eu aconselho a todos que quem não conhece, que vai estudar um pouquinho, vocês vão ver quanta coisa maravilhosa a gente pode manifestar com a lei da atração. Com certeza. E sabe o que eu acho legal, como você falou? Que fale o que quiser, né? O universo ou crença, a lei da atração, ela é independente de religião, né? E isso é muito legal a gente explicar, porque às vezes as pessoas levam a lei da atração só por uma questão física, do físico. Até meu pai é físico, por exemplo, ele acredita muito na lei da atração, mas ele é ateu. E eu sou cristã, eu acredito muito na lei da atração, baseado, claro, no cristianismo, enfim, porque eu acredito em Deus. Mas é uma coisa que a verdade é que quando você pensa em lei da atração e tem pensamentos bons, tem o retorno, né? Tudo que você pensa, você almeja, você tem aquele pensamentos bons, você tem o retorno de coisas boas. Nada mais é do que isso também. Sim, isso é certo. Você tem muita razão no que você está falando, Moara. Até porque, só para resumir, sobre o que é a lei da atração... É legal você nem resumir, pode falar, fica à vontade, que aqui nesse podcast a gente gosta que fale. A gente aprende cada vez mais. Então, só para explicar o que é realmente a lei da atração, né? A lei da atração é uma das leis universais que está regendo a nossa vida hoje. Independente que a gente acredite ou não, ela está acontecendo para todo mundo, né? É como a lei da gravidade. Se eu pegar aqui meu telefone e soltar, ele vai cair. Mas antes de a gente ir para a escola e estudar, entender que isso se chamava lei da gravidade, a gente já sabia que isso existia, que isso funcionava, que meu telefone iria cair se eu soltasse. Então, a lei da atração é a mesma coisa, que a gente acredite ou não, ela está acontecendo o tempo todo. Mas o que é interessante é que quando você descobre que essa lei está aí e que ela vem para agregar na nossa vida, para contribuir para que a nossa vida possa melhorar, quando a gente entende que ela pode, ela é capaz de fazer isso, então tudo muda, porque você entende que, cara, as coisas não estão legais, as coisas não estão acontecendo para mim. Aí, opa, peraí, já entendi o que está acontecendo aqui. E isso acontece muito comigo. Porque às vezes é super normal, o ser humano não está programado para ficar ali 24 horas por dia tendo pensamentos positivos o tempo todo, né? É verdade. É até difícil, né? Sim, o ser humano é incapaz, nós temos muitas emoções, a gente está aqui para sentir todos esses tipos de emoções, né? Tristeza, alegrias e tudo. Então, não é do ser humano ficar 100% sendo o gratiluz a vida toda, sendo super positivo. Então, acontece com a gente, de muitas vezes, mesmo conhecendo como funciona a lei da atração, que você precisa ter um pensamento positivo, de acreditar sobre tudo, né? Que é a fé. Então, mesmo você sabendo de tudo isso, as coisas saíram meio que de atravessado, você sente que sua vida está saindo do trilho. Aí você lembra, peraí, sou eu, na verdade, que estou manifestando essas coisas? Que o que eu penso, o que eu sinto, cria aqui um campo energético, segundo a metafísica, como seu pai conhece muito bem. Então, nesse momento, eu penso, eu sinto, eu crio um campo energético e aqui eu vou atrair tudo aquilo que eu estou sentindo. Então, se eu sei disso, eu vou lembrar disso nesse momento. Não, peraí, eu posso resolver isso aqui de novo. Peraí, deixa eu me concentrar aqui. O que eu quero de verdade? Não é isso que eu quero. Então, a partir de agora, eu vou me concentrar naquilo que realmente eu quero. Que a gente quer sempre uma vida muito tranquila. Melhorias, né? Melhorias na nossa vida. Mas os problemas vêm, faz parte do processo da vida. Então, nada é 100%. Exatamente. Mas eu acho muito legal esse tema da lei da atração. Isso é uma coisa que eu sempre vivi muito. Eu tenho até uma prima que ela é bem assim, holística também, gosta dessas coisas, assim, mandalas, sabe? Ela é uma estudiosa, inclusive, também, é uma pessoa muito legal para te fazer conexão, só que ela mora no Brasil. E ela fala assim, Moara, eu vejo que as coisas acontecem para você porque tu já te enxerga acontecendo aquilo. Exatamente. E é engraçado quando eu não tinha percepção disso. Mas olhando para tudo que eu faço na minha vida, realmente quando eu almejo uma empresa, eu já me vejo, é como se meu pensamento já me, sabe, eu já tô lá, já me leva a fazer todo aquele evento, ou podcast, ou uma viagem. Eu já me imagino tudo que eu vou fazer naquela viagem. Então quando isso atrai, né? Você já tá assim, com certeza. Eu acho muito legal. Essa técnica de imaginar da visualização é uma das técnicas que a gente
pode estar utilizando para manifestar as coisas, e também está na Bíblia, né? Lá em Marcos 9:23, Jesus Cristo ele disse que tudo é possível para aquele que crê. Então, quando a pessoa acredita, ela já sabe ali que aquela coisa vai acontecer, né? Então, quando a gente se joga essa projeção mental ali, onde a gente vê, fica imaginando que aquela situação está acontecendo, vai acontecer, porque nesse momento você não está só pensando e vendo essa imagem, você está sentindo também. E o coração, ele vai estar emanando ali um sentimento de amor, de gratidão, e toda essa sensação vai criar esse campo energético em volta de você e vai atrair aquela coisa que você tanto quer, né? E o mais interessante disso também, Moara, é que às vezes as pessoas pensam, mas é chato ficar fazendo técnica de visualização, porque muitas vezes a gente aconselha, né, as pessoas a fazerem um pouquinho de manhã, Sim. porque é o momento que o nosso cérebro está mais receptivo, ele está ali com as frequências neurais bem baixas, então é o melhor momento, porque não tem muito pensamento que vai te atrapalhar nesse momento Sim. de co-criar ali aquilo que você quer. E à noite também, antes de dormir, a gente sempre fala. Mas não necessariamente você precisa praticar várias vezes. Entendi. Porque se você visualizar pelo menos uma vez e você realmente sentir aquela emoção como se fosse real, que aquilo realmente estava acontecendo, já é o suficiente para que essa tua manifestação ela se realize. Já aconteceu comigo uma vez, de eu querer estar num trabalho e uma vez só foi o suficiente para mim, e eu nunca esqueci disso, porque depois que eu entendi, como eu compreendi como funcionava a lei da atração, eu falei, nossa, é verdade, mas aquela única vez eu pensei, eu senti e eu atraí. Olha só. E isso que é interessante, porque realmente funciona. Depois, o que pode atrapalhar um pouquinho são as nossas opiniões que a gente tem sobre aquilo, talvez de achar que é difícil, que você não está pronto. O comodismo também, sabe? Não ter a coragem de ousar ir atrás daquilo. Então, isso pode atrapalhar. Mas uma só vez, bem feita, se imaginando e principalmente sentindo que é a emoção que vai te conectar com aquilo que você quer, já é o suficiente. Eu acho também que a ansiedade acho que um pouquinho atrapalha. Olha, por exemplo, eu tiro por mim. Eu já testei, e engraçado, porque sem saber das técnicas da lei da atração, mas sempre ter esse pensamento na minha cabeça que eu atraio o que eu penso, então por isso eu sempre tento manter meu pensamento sempre positivo. Sim. Mas nunca fiz uma técnica, como você está falando, que é bom fazer de manhã ou pela noite, mas involuntariamente eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, por exemplo, antes de eu fazer um evento, eu fico uma semana quase sem dormir, eu fico agoniada, se eu tenho que acordar muito cedo, eu já tô sofrendo um dia anterior, porque eu tô naquela sequência que eu não posso passar do horário, eu tenho que chegar cedo até outro dia. Então, a ansiedade, às vezes, ela é um teor de atrapalhar, né? Porque quando você é ansioso, eu penso, você acaba pensando coisas negativas. Sim, vai dar errado aquilo, né? Vou chegar atrasado, não vou acordar, então não vou conseguir dormir direito. Então, eu tento acalmar minha ansiedade para que eu continue elevando um pensamento positivo e consiga atrair coisas positivas. Mas é um trabalho, realmente, né? E é isso que você faz esse trabalho com as mulheres, para elas que elas se mantenham sempre nesse pensamento positivo? Sim, é claro que não é possível, né? A gente sabe, 100%. Mas o que eu tento explicar para elas é que justamente a ansiedade vai atrapalhar. Você pode ficar 15 dias fazendo técnicas de lei da atração, não vai funcionar se você não acreditar. E a ansiedade vem justamente porque você não acredita 100% naquilo que você está querendo manifestar. Então, o que eu falo para elas, né? É que observe seus pensamentos, porque quando esse pensamento chega, o pensamento negativo chega, é ele que vai te gerar toda aquela sensação de ansiedade. Ai meu Deus, será que vai acontecer? E se não der certo? E como eu vou fazer? Então tem várias coisas em volta que vão trazer ali essa ansiedade. Então, o melhor que eu tento explicar para elas que é importante fazer é tentar observar os seus pensamentos e tentar de alguma maneira metrizar esses pensamentos, e na hora que esse pensamento vem, fala, opa, stop, não, eu não preciso pensar que vai dar errado, já deu certo e pronto. E outra coisa também é que você precisa acreditar
sem que essa coisa tenha acontecido. E se a gente for ver alguns artistas também, eles sempre falam, né? Arnold Schwarzenegger, eu dou essa referência que eu via muitos filmes com meu pai quando eu era pequena, e esse ator, depois olhando a série da Netflix, ele falava que ele se imaginava, ele já se sentia um ator muito conhecido, né? Famoso, e ele todo pequenininho na época, quem diria que alguém de uma estatura tão pequena iria chegar em Hollywood e fazer tudo que ele fez, né? Sim. Então, Arnold Schwarzenegger, Beyoncé, Sim. depois trazendo para o Brasil, Anitta, temos artistas também, atores que falam muito sobre lei da atração. Sim. Então, todos eles já acreditavam que aquilo ia acontecer. Então, a ansiedade só vem se você não acredita de verdade naquilo que você quer, se você tem dúvidas que aquilo é possível de manifestar ou não. Então, observar, né? Os pensamentos, né? Isso vai te ajudar a trazer uma certa calma para sua ansiedade. Depois tem técnicas também do caderno, por isso que eu trouxe meus cadernos, que você pode, quando você sente algum tipo de ansiedade, você pode ir ali escrever, eu estou me sentindo dessa maneira, porque eu acho que tem alguns empecilhos, que é verdade, às vezes você quer algo, mas vai aparecer dificuldades no seu caminho, então é importante você escrever também o que você está sentindo, que assim você vai melhor entender as suas emoções e saber também de onde está vindo aquilo, essa ansiedade, né? Essa ansiedade. Então, é isso que eu aconselho as minhas clientes a fazerem para aliviar um pouquinho a ansiedade. Duas coisas, assim, que acontecem comigo, aí eu tô aproveitando uma mentoria, tá, gente? Duas coisas que acontecem comigo que eu acho bem interessante, por exemplo, uma é que, como eu trabalho com eventos na maioria das vezes, eu sempre tenho que pensar no plano A, B e C. Até às vezes no D e no E. Então, a minha ansiedade faz eu acabar pensando um pouco negativo, porque eu preciso ter uma resposta B e C se meu plano A não der certo. Porque eventos, como vocês sabem, eventos são eventos. Então, pode uma luz pifar, pode um telhado cair de um evento, pode atrasar, pode uma palestra, enfim, pode um palestrante faltar. Tudo pode acontecer. Então, eu sempre tenho que pensar no plano B e C. Mas eu tento pensar nisso como uma situação, assim, de positiva, no sentido de dizer, eu tenho uma preparação para ter o plano B e C, e não atrair isso uma coisa negativa, entende? Eu tento fazer esse exercício, porque é um exercício diário. E outra coisa que eu sempre falo, que as coisas para mim aqui em Paris só começaram a fluir quando eu passei a aceitar que esse aqui é meu lugar. Porque eu tenho pouco tempo aqui. Eu não sei quantos anos você tá aqui, Patrícia. Já fazem 12 anos. 12 anos, tem muito que aprender com a Patrícia. 12 anos. Eu tô há pouco tempo, vou fazer 2 anos. Então, no primeiro ano, eu ficava assim, não gosto daqui, odeio esse lugar, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu quero voltar pro Brasil, eu amo praia, essa cidade é nublada, é chata, é ruim. Não que eu não reclame hoje, a gente sempre vai arrumar um jeito de reclamar. Mas hoje eu aceito muito mais. Aqui é a minha casa e se eu quero férias eu vou para outro lugar, mas volto, é a minha casa. Aceito, adoro, eu falo que é o meu distrito, eu falo que é meu bairro. Então eu adoro o meu bairro. O meu apartamento é pequeno dentro de Paris, mas eu adoro voltar para minha casa, arrumar a minha casa, ter a minha vida. Sabe? Então quando você passa a aceitar, as coisas começaram a fluir. E é incrível isso. É uma das técnicas também. Com certeza. O aceitamento Com certeza. Daí a gente chega nessa parte que é uma das coisas que atrapalham, né, a manifestação das pessoas, é reclamar. Sim. Às vezes você está pedindo algo para o universo, pediu lá, né, deu sua informação para o universo do que você quer manifestar, daí começam a chegar algumas situações e às vezes tu até tem aquilo que você pediu exatamente como você queria. Por exemplo, vamos dar exemplo que fica mais prático, né? Você pediu um trabalho, só que você não especificou para o universo qual trabalho. Quantas horas de trabalho eu queria trabalhar. O salário que você gostaria de ganhar. Então, você só pediu um trabalho, o trabalho chegou. E aí você começa a reclamar. Mas que agora eu não tenho mais tempo, agora eu não faço mais nada. Mas que esse trabalho ele paga pouco. Então, quando você começa ali na reclamação, você está criando um campo energético
super negativo, super pesado. Então, o que você vai atrair com esse tipo de frequência? Você vai atrair mais motivo para reclamação, né? Já vi pessoas explicando a palavra reclamar, que você está clamando 2 vezes aquilo que você já tem. Então, engraçado, né? Quando a gente vê por outra ótica, é muito legal. Exato, então você tá pedindo mais daquilo. Então, gente, fez um pedido aí para o universo, aprendam a pedir para o universo, porque ele vai te dar. Mas se você não souber o que você quer, aí você vai cair nessa armadilha, né? Que é da reclamação. Então você vai de alguma forma não conseguir atrair mais outras coisas que você deseja, porque você tá ali naquela frequência e você só vai se conectar com aquilo que aos seus olhos não é bom. Então, a reclamação, ela atrapalha muito se você quiser manifestar outras coisas, e não é bom reclamar, né? Claro. De alguma forma você recebeu o seu pedido do universo, então seja grato. Sim. O trabalho ainda não é esse que eu queria, ainda não é esse salário, então peça melhor para o universo e especifique o que você quer, que ele vai te dar daquela maneira. E você seja grato, porque querendo ou não, esse trabalho é ele que coloca a comida dentro da sua casa, né? Então, às vezes as pessoas reclamam e não têm noção que elas têm, talvez é pouco o salário, mas o salário está sendo suficiente para se alimentar, para suprir ali as necessidades da família, e ela tá reclamando porque ela quer outro, mas enquanto ela não for reconhecedora desse trabalho, não vai vir outro. Eu também penso assim em relação a ver se eu tô no caminho. Penso assim em relação ao trabalho, de 2 formas. Uma hora, por exemplo, quando você fala da manhã, de manhã quando eu acordo, eu quase não penso muito. Eu penso exatamente tudo que eu vou fazer no meu dia, mas até penso positivo no sentido de dizer, hoje eu tenho que resolver isso. E eu sou muito do papel e da caneta, então eu tenho cronogramas na minha geladeira, nas minhas paredes, eu tenho cronogramas em cada caderno para cada cliente, e eu falo, eu tenho que resolver isso, e eu gosto de bater meu dia dando check em tudo. Fiz. Não gosto de passar para outro dia. E à noite, toda noite que eu vou dormir, às vezes posso estar cansada, eu sempre, meu Deus, muito obrigada. Mesmo que eu esteja cansada, que eu não quero, vamos dizer que rezar tanto, meu Deus, muito obrigada por tudo, sou grata a tudo, amanhã tem um belo dia. Gratidão. Ok, isso. Outra coisa que é em relação ao trabalho, eu penso muito também, que as pessoas reclamam muito, mas são muito acomodadas. Também. Né? E elas não procuram, às vezes, sair do mesmo lugar, fazer. Às vezes tem gente que tá aqui 10, 15, 20 anos, você vê mesmo na mesma profissão. E aí reclama que aquilo tá ruim. Mas o que você faz pra sair daquele lugar? Exato. Né? Então é aquela coisa também, não adianta só você pensar positivo. Não vai atrair. Não vai atrair se você não sai do lugar. Não vai atrair. Eu vivenciei isso sobre você falar de que as pessoas não fazem nenhum esforço, e lei da atração, ela tá aí, mas você precisa ter também essa ação. Quando eu cheguei, né, na França, eu não sabia falar a língua, então eu tive que pegar qualquer trabalho que aparecesse. Sim. Então, de cara, eu encontrei limpeza, limpando escritórios e tudo. Então, eu cheguei lá, não sabia falar francês, e daí, o que aconteceu, né? Eu não estava feliz só com aquilo, e eu queria evoluir profissionalmente, sempre tive isso comigo, desde sempre, né? Que eu me entendo por gente, evolução, sempre buscando. Então, cheguei e tá, ok, vou fazer limpeza, tá, mas aqui eu só fico um X tempo. Isso né? é legal. Não vou ficar aqui a vida toda. Então, igual você tem seus papeizinhos lá, e isso é importante metas para que as coisas avancem, porque você tem as ideias na mente, mas ela tá aqui no ar. Ela não é organizada. Você tem que trazer ela para matéria, escrever, por isso sempre penso nisso, então, Patrícia. Isso é muito legal. Sim, isso é muito importante. Então, eu já tinha aquela ideia, não vou ficar aqui muito tempo. Então, comecei a aprender a língua francesa e usei... Nessa época eu não conhecia a lei da atração, mas já usava técnicas inconscientemente. Que era, quando eu ia no metrô, pegava as revistinhas lá que eles davam, pegava, não entendia nada, mas fazia de conta que eu estava lendo, que eu sabia ler. E ali, nesse processo, eu comecei a ver palavras que eu escutava sempre falar, mas eu não sabia o que era, e comecei a buscar o que era.
Então, assim eu aprendi o francês, né? Fazendo de conta que eu sabia ler com o jornalzinho, mas estudava também, tentava falar com pessoas mesmo nem sabendo falar direito, né? Então, a ação, né? Isso. Tem ação. Você se imagina que você sabe falar quando você não sabe, mas você parte para a ação também, Sim. né? Vai falar com pessoas que falam, mesmo que você não saiba falar bem, você tem que arriscar, você tem que agir. E até perder a vergonha, coisa. né? Eu sou muito envergonhada, por exemplo, por esse lado. Queria ser menos desse lado. Mas o que é bom é que quando as pessoas aqui na França veem que você tá se esforçando, eles vão te ajudar. Eles gostam, me ajudaram muito lá nesse trabalho onde eu tava, né? Que fazia limpeza. Então, fui aprendendo, gente, palavra por palavra. Cheguei na limpeza, não conhecia nada, como nada se chamava. Aí, como tinha que pegar sempre as chaves para limpar os escritórios, aí fui aprendendo primeiro como que se fala chave, aí falei clé, aí como que fala que eu vou limpar o bureau, como que fala para limpar o escritório, nettoyer o bureau. Então foram palavras por palavras que eu fui caçando e fui fazendo os movimentos e depois aprendi o francês. Então precisa realmente dessa ação, né? Então, e se a gente não tiver, o que acontece? Porque nesse lugar onde eu fazia limpeza, lá na Unesco, eu cheguei e tinham pessoas que estavam lá há mais de 10, 15, 20 anos. Trabalhando com limpeza. Com limpeza. Já estavam indo quase que se aposentar. Sério? E eu cheguei lá, eu fiquei o quê? 3 anos na limpeza. Mas nesses 3 anos eu fui querendo evoluir dentro daquele lugar, né? E as pessoas foram vendo que quando eu cheguei lá, que eu não falava uma palavra, daqui a pouco eu já estava falando com todo mundo, já estava conhecendo todo mundo. Conheci chefes de serviços, que na Unesco é um lugar, uma instituição internacional, então tem vários setores a nível de educação, ciências, cultura. Então aos pouquinhos eu fui conhecendo as pessoas que organizavam ali, que contratavam as pessoas. Conheci alguém que trabalhava para eventos, que contratava pessoas só para arrumar os casacos das pessoas que chegavam lá para os eventos. E aí, eu olhando aquilo, eu vi, gente, isso é muito simples, é só arrumar o casaco. Eu posso fazer isso também. Sim. E aí, eu comecei a melhorar meu francês. Aí eu falei, eu só preciso falar bem francês para ocupar esse poste. E daí, fiquei procurando, e batia na porta de um e de outro. E daí, até que eu consegui encontrar essa pessoa. E ela foi uma pessoa maravilhosa que falou, mas é claro, por que não? Você fala bem, você fala português. Ó, nosso português, como ele é importante aqui nessa Europa, né? Você fala português, um pouquinho de espanhol, já dá sim, com certeza. Então eu fui para esse vestiário, daí eu deixei, só que quando eu comecei a fazer esse trabalho, que eu não deixei logo de cara a limpeza, né? Entendi. Eu fui fazer os vestiários e tudo só para arrumar os mantô lá. E daí eu fiquei fazendo limpeza. Gente, trabalhava nos 2 lugares dentro da Unesco. Isso, limpando os escritórios. E aí quando eu tava de folga, ou à noite, que era para eventos, eu só trocava de poste, né? Ia lá pra trás dos vestiários. Sim. E daí meus colegas não gostaram de ver que eu estava na limpeza junto com eles. Aí, mas espera aí, o que essa menina tá fazendo lá? Então, eu vi ali que eram simplesmente as pessoas que estavam muito acomodadas, porque eles, 20 anos, eles conheciam o chefe de tudo quanto era serviço, eles simplesmente não quiseram ir buscar aquilo que eles achavam que mereciam, né? E aqui acontece em todo lugar, na verdade. As pessoas se incomodam quando a gente sai da nossa zona de conforto e sobe, né? Muita gente fala pra mim, claro, tem gente que chega elogiando, fala, ai, Moara, você só tá aqui há 2 anos, já tem uma empresa, um podcast, isso e aquilo, que legal, não sei o quê. E tem gente que fala, ela é arrogante, né? Porque ela tá aqui há pouco tempo e já tá... Então é engraçado isso, a gente encontra, mas que essas coisas não parem a gente nunca, né? Exatamente, né? Que a gente tem que entender que se a gente quiser que a lei da atração funcione, você tem que já ter com clareza aquilo que você quer manifestar, aquilo que você quer para sua vida. No meu caso profissional, eu sabia que eu queria fazer algo melhor, que eu não estava condenada a ficar a minha vida toda fazendo limpeza aqui na França, né? E muitos acham que sim, gente.
estou satisfeita aqui com o meu trabalho, porque aqui fala contrato CDI, né? Que no Brasil é a carteira assinada, CLT. seria, né, a carteira assinada. Então, eu estou muito bem aqui, não vou deixar esse trabalho aqui para tentar encontrar outro. Nem sei se eu vou encontrar, então isso é algo que paralisa muito as pessoas. Assim, e aí você tem aquele medo, né? Porque as pessoas que estão ali à sua volta, o que elas vão pensar de você, vão te julgar e tudo. Então, não, gente, você tem que ter simplesmente a certeza daquilo que você quer e partir para a ação, não focar naquilo, né? Você tem sua vida, você sabe o que você quer, você tem os seus projetos e sabe o que é importante para você, o que não é importante. Aí é uma bela história, Patrícia, porque você simplesmente veio há 12 anos atrás, chegou aqui, trabalhou na limpeza como a maioria das pessoas, mas viu que aquilo ali não era uma meta para você. Não. Né? Certo. Subiu ali trabalhando nos dois. Atualmente você ainda está trabalhando no Unesco? Sim, eu presto alguns serviços para eles em 2 departamentos, um que é o de eventos culturais e o outro que é para o Conselho Executivo. E esse, para mim, foi o top do top que eu consegui lá dentro da Unesco, né? Que ali dentro a gente está no meio de embaixadores, escutou as delegações dos países e tudo. Então era um ambiente assim que eu gostaria muito de fazer parte dali, né? E então eu faço isso, né? Para esses 2 tipos de eventos, mas não é sempre, é o que me possibilita também poder ajudar as outras mulheres para que elas possam, assim como eu, a evoluir e mostra para elas também que não existe barreiras, né? Sim. Quando você realmente sabe o que você quer a nível profissional, né? Que para mim, muitos diziam a língua é uma barreira. Não, a língua você aprende, então vai em frente. Daí você vai almejando coisas e quando eu aprendi também, né, lei da atração, que foi o que me ajudou bastante, mas isso só ali no período do Covid, realmente, Sim. que eu comecei a aplicar realmente a lei da atração, que ali eu já sabia como que era, mas mesmo esse trabalho que eu tanto almejava de estar ali no Conselho Executivo, eu já fazia, né, uma técnica de lei da atração que era assim, imaginar. Porque antes, olha só, era eu quem ia lá limpar os banheiros que ficavam assim do ladinho. Antes a gente limpava as mesas e depois, durante o Conselho Executivo, eu que ia trocar o rolo de papel lá para enxugar a mão e ia dar uma inspecionada lá se estava tudo ok nos banheiros. E quando eu passava por ali, tinha a recepção. E eu queria muito estar numa recepção. Então, quando eu passava, eu via as pessoas que estavam ali, sempre era 2, um homem e uma mulher, e aí eu ficava me imaginando, nossa, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar aí. Aí eu ficava imaginando, eu sentada ali, tudo, pronto, ir embora, fazer meu trabalho e pronto. Então, já era uma técnica, assim, eu já me imaginava estar ali. Sim. E um belo dia, eu estava ali, e o meu primeiro dia nesse trabalho foi muito bom também, porque foi com alguém que eu já tinha feito um evento à parte, com um colega lá na Unesco, e a gente se tornou super amigos, e encontrar ele ali foi muito bom, porque nesse mesmo evento eu consegui também outro trabalho dentro da Unesco. Então eu passei por vários serviços ali dentro, mas o que eu mais almejei tinha sido o conselho. Eu realmente que é algo queria. Que você está hoje. Isso eu faço hoje. Só que agora não mais na recepção. Eu estou dentro da sala, junto com a equipe, onde a gente faz a preparação dos documentos, que são várias línguas. É o setor administrativo? Pode-se dizer assim? Quando você faz essa preparação de documentos Isso, vamos dizer que é administrativo. E durante isso, a parte administrativa é antes de o conselho começar, onde a gente vai ali fazer o tri dos documentos, né, por línguas, que são vários países, então a gente fica responsável de separar os documentos para os intérpretes e depois para os delegues permanentes, né, que são os funcionários das delegações. Então a gente faz todo esse trabalho antes. E depois, quando o conselho começa, a gente fica dentro das salas, auxiliando, caso eles tenham algum pedido excepcional, mas a gente fica ali. Então, para mim foi muito bom e eu amo esse trabalho, então ele acontece 2 vezes por ano e as 2 vezes no ano eu vou lá representar o nosso país, né? Que o legal! Brasil. Então, ali dentro eu conheci já 2 embaixadores do Brasil, então, gente...
quem não gostaria de estar no meio dessas pessoas, né? Para quem tem uma mentalidade de crescer, sabe o que quer, aquilo ali para mim foi muito importante, essa experiência. Ai, Patrícia, tá vendo como a gente aprende muito aqui? E aqui a gente também ganha presente, viu, Patrícia? Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Então, junto com a gente, como sempre, nós temos um Lancê Pão de Queijo. Olha, não é pra ficar olhando, é pra comer, tá, Patrícia? Tá Pode vendo? comer, fica à vontade. Inclusive, olha, que você ganha pra fazer na sua casa. Presente, obrigada! Assim como a Le Marie Criativa, essa caneca maravilhosa é sua. Linda, maravilhosa. Né? Ela falou que é dourada, que atrai, ó. Sempre quis, sempre sonhei pra essa. Tá vendo? E o Casar Paris também, que é a minha empresa, olha, te presenteando com macarons. Que lindo! Nossa! A gente é muito bem recebido aqui, hein? Tá vendo? Presentes do universo, viu aí? E nossos patrocinadores também temos a Renderizate, a empresa da nossa Laque Linhares, nossa sócia, que faz as edições de vídeos maravilhosos do nosso podcast. E agora vocês fiquem os nossos outros patrocinadores aí no nosso comercial. Gente, 12 anos de França. De onde você é do Brasil? Tem saudade? Sou de Rondônia. Rondônia, que legal! Velho, e tenho saudade da minha família. Sim. Mas do estilo de vida da minha cidade, como é uma cidade pequena e tudo. Mas, bom, já tem bastante coisa, já desenvolveu bastante, mas eu amo a França, gente. Eu tenho que falar, desculpem, rondonienses, mas eles já entenderam, né? Sim. 12 anos na França, porque eu amo a Europa, eu amo a França em especial, mas eu venho lá de Rondônia. É que eu tenho uma tia que mora também em Rondônia, eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará, e ela mora, só que não é na capital, ela mora numa cidade bem perto, bom, não vou lembrar agora. Não faz mal, mas Rondônia na capital e, bom, já desenvolveu bastante, a gente tem um aeroporto internacional, tudo, lá no Brasil eu tenho minha mãe, meus irmãos, primos, não tenho mais meu pai, e aqui na França eu tô sozinha, gente, eu e meus filhos. Ah, então você é mãe, né? Tem dois filhos. Tem dois filhos, isso. Lindos. Você vai com frequência no Brasil, geralmente? Até o Covid chegar, era sempre um ano por dois, eu ia, ou minha mãe vinha. Depois legal. já desandou um pouquinho, aconteceram alguns eventos, onde eu não me sinto ainda pronta para voltar lá, mas já tá no projeto que pelo menos minha mãe venha me ver. Ai, que bom. E é bom também que você dá essa oportunidade, né? Igual minha família veio esse ano pra cá também. É legal que a gente dá essa oportunidade pra eles virem conhecer, né? Claro, isso é muito bom. Já tive primo que veio lá, amigos que vieram, que a gente pôde receber aqui. Então isso é muito gostoso. Dar essa oportunidade pra eles. Verdade. Então, 12 anos você tá mais pra francesa do que pra brasileira. Eu tenho que assumir que é verdade, né? Até o fato de conviver muito com os franceses o tempo todo, no trabalho, vizinhança, a escola das crianças, tudo. Sim. Acaba até que, às vezes, quando eu tô conversando com a minha família, com a minha mãe, lá no grupo da família, gente, eu misturo tudo, né? Aí não é... O bom é que a família entende, né? Que a gente não tá querendo se achar nem nada. Sim, não, é o normal. O hábito de tanto falar essa língua, às vezes a gente vai esquecendo um pouquinho as palavras em português, né? Então até me desculpe se eu cometer uma falha aqui em português. Mas... Senão a gente sempre recebe, assim como a gente recebe, obviamente, pessoas, a maioria das vezes que moram aqui, pra gente é muito normal também. Isso. A gente sempre vê pessoas que estão... A nossa cabeça faz uma bagunça aqui. Eu que sei falar um pouco de inglês, agora tô aprendendo mais o francês e falo português. Quando eu vejo, tô falando as 3 línguas, tudo misturado. A nossa cabeça faz uma bagunça, verdade, né? Faz muito mesmo, né? E às vezes a gente... Como às vezes tem palavras também que se parecem, às vezes acontece muito de você estar falando com um brasileiro e aí você começa a desenrolar a conversa em francês e aí a pessoa fala, você tá falando em francês? Tá bom, peraí, deixa eu voltar na minha língua. Acontece muito comigo isso. E em questão dos teus filhos, eles falam também as 2 línguas? Então, minha filha de 13 anos fala muito bem e meu pequeno, ele entende, mas ele
hesita a falar, mas com a minha filha foi igual, acontece muito isso, Sim. né? De como a gente tá, eles ficam o dia todo na escola, então acaba que eles aprendem mais. Mas teve um período que minha mãe veio do Brasil e aí ela ficou 3 meses comigo e minha mãe não entende nada do francês, né? Aí minha filha, tudo que eu falava é igual ao meu pequeno, né? A gente fala, entende, vai lá, faz tudo que a gente diz, mas não respondia. E minha mãe chegou, minha mãe não entendia, aí ela começou a falar com a minha mãe, Daphne, por favor, a avó não entende nada de francês, né? Fala comigo em português. Então ela se forçou ali a falar o português e até hoje ela fala. Ai, em que casa bom, a gente sempre fala, mas o meu pequeno tá dificultando um pouquinho as coisas. Mas acho que é uma fase. Sim, eu acredito também que é uma fase que a minha filha foi a fase, e o fato também de a gente cultuar muitos brasileiros, quando a gente tá com os brasileiros, ele fica escutando bastante, né? Entendi. Então, isso de alguma forma vai entrando, vai né? forçando um pouquinho ele, que ali ele vê que a gente tá só falando em português, aí ele ousa soltar um obrigado, mãe, vem aqui, ele ousa soltar, mas não é sempre, por enquanto, mas a gente se esforça que eles possam, né, guardar a nossa língua maternal, que é muito importante, e vai servir para eles também, né, mais tarde, em questão de profissão, de visitar a família no Brasil, e tudo é importante. E voltando para a lei da atração, você tinha me contado que o seu filho, né, foi uma... Sim! Conta pra gente essa história. É verdade. E olha, gente, eu não conhecia nada ainda de lei da atração, mas é aquilo, quando você tem certeza e clareza daquilo que você quer, você atrai, você manifesta, né? E o que aconteceu era que eu já tinha uma menina, né, minha filha Daphne, e aí a pessoa com quem eu estava nesse período, ele queria ter um filho, né? E eu falei, super normal, e eu também, né, eu aceito, eu quero ter um menino. E aí, o que acontecia? Quando a gente ia na loja para comprar roupas para minha filha, a gente ia lá fazer o que tinha que fazer e depois a gente ia lá na parte onde tinha roupa para bebês, mas de meninos, né? De meninos. E nós chegava lá e nós já tínhamos escolhido o nome, ia ser Cauã. E nessa época nós nem queríamos ainda, né? Ter filho. Mas a gente fala, pro futuro, vai ser um menino e vai se chamar Cauã. Então a gente falava assim, olhava lá as roupas e falava, a gente vai vestir, isso aqui é bonito, a gente vai vestir o Cauã dessa maneira e tudo. E aconteceu que quando realmente a gente decidiu de ter um filho, né, eu fiquei grávida e tudo, aconteceu que foi Cauã mesmo que chegou na nossa vida, mas eu ainda fiquei meio na dúvida, né, eu queria, mas primeira ultrassom, nos deram 90% menina. Aí eu, Sério? meu Deus, não vai, o Cauã não vai vir. Mas o pai do Cauã disse, não. É Cauã vai vir. Ele tinha mais fé que eu que havia o menino. Mas veio o Cauã e eu acredito muito que foi por isso. A gente já sabia que a gente queria um menino. Sim. E aí a gente já foi estipulando como que ia ser Cauã, como que a gente ia vestir ele e tudo. E tá aí Cauã fazendo a alegria da gente. Ai, que bom, eu fico feliz, Patrícia. E me conta também, como tu contaste esse exemplo agora de atrair, conta um exemplo de trauma que pode impactar na vida de um empreendedor em relação à lei da atração. Um trauma, então, na verdade, para explicar um pouquinho sobre trauma, que às vezes as pessoas pensam que um trauma precisa ter sido um abuso ou uma morte drástica, né, perder alguém e tudo, mas na verdade é que não necessariamente só isso são traumas, né? E eu sempre gosto de dar um exemplo muito simples, mas não menos importante, que acontece com a gente lá na infância. E eu sempre dou esse exemplo dos pais muito exigentes, que às vezes vai ajudar ali o filho numa tarefa de casa, e às vezes o pai chegou, tá cansado, estressado da correria do dia a dia, aí senta lá com a criança para ensinar, e a criança às vezes também não está concentrada, aí o pai começa a exigir, aí explica 1, 2, 3, daqui a pouco lá o pai já está perdendo a paciência, a mãe já está perdendo a paciência, e já começa ali a ficar irritado, ali naquele momento as expressões faciais da mãe ou do pai já fica diferente, a voz fica diferente, a criança já está sentindo ali uma emoção que o pai está irritado, então a criança já começa a ver aquilo ali, e se a criança... nesse momento, ela sente que vai acontecer alguma coisa, como, por exemplo, quando um pai se irrita, a tendência dele é dar uma chinelada, colocar de castigo, não sei como eles procedem os pais, mas
lá na infância pode acontecer isso, né, de ele talvez querer punir a criança porque ela não deu uma resposta correta ou ela não soube fazer ali corretinho como ele queria. Então, só isso, para quem não sabe, já criou ali um impacto nesse momento. Essas informações aqui que aconteceram criam caminhos neurais no nosso cérebro que carregam várias informações, né? Entendi. Porque a criança ficou com medo. E ali, se ela, tipo, ela tentou responder 1, 2, 3 e ela não deu a boa resposta, ela fica com medo de receber a terceira por medo de ser punida. Então, ali, nesse momento, a criança criou um trauma no sentido de que ela pensa que ela não tem o direito de errar. Entendi. Mais tarde, no empreendedorismo, ela vai ter medo de tomar decisões sérias, ela vai ter dificuldade em liderar pessoas, porque ela se sentiu incapaz naquele momento ali, né? O pai viu ela como alguém incapaz, né? Ou pelo menos a criança pensa que o pai viu ela daquela maneira, né? A gente não tá ali na mente da criança, mas é o que gera normalmente, né? Então ela fica com uma baixa autoestima nesse momento, né? São essas informações que ela criou daquela situação. Ela tem medo de ser rejeitada, então para empreender, ela vai ficar com medo porque ela acha que o trabalho dela não vai agradar todo mundo. Então ela vai ter medo da rejeição. Ela vai criar ali também o perfeccionismo, ela vai querer fazer tudo muito bem feito, porque ela tinha tentado 1, 2, 3, não estava bom para o pai e para a mãe dela naquele momento, então ela vai ali ser super perfeccionista e muitas vezes ela nem vai chegar aos finalmente daquele projeto porque ela tem medo que não esteja completamente perfeito aos olhos dela, né? Sem contar em várias outras coisas situações que isso desencadeia, exatamente, no empreendedorismo. E o pior de todos que eu penso é na hora de tomar decisões. Por exemplo, alguém faz uma boa proposta, mesmo para quem está no CLT, uma boa proposta de um poste, um cargo melhor, a pessoa ali vai ficar com medo. E ela tem medo não só porque ela não se sente capaz, mas porque ela vai lembrar lá do passado que se ela apanhou, ela não tem o direito de errar, porque se ela errar, ela apanha, e apanhar dói. Ela não quer sentir aquela dor. É inconsciente, né, essa informação, mas dentro do subconsciente dela é essa informação que ela guardou ali. Só nesse momentozinho ali da infância que a gente acha, isso acontece, né? É banal. Então criou um trauma, querendo ou não, né? Então não necessariamente precisa ser algo muito grande, só aquilo ali já comprometeu a vida da criança mais tarde como empreendedor. Inclusive, olha, o que pode atrapalhar o empreendedor quando ele decide progredir usando a lei da atração? Então, vamos falar aqui, né? No caso, os traumas que já foram criados, né? Nesse evento, criou crenças limitantes, né? Eu sempre falo, assim, tento ajudar as mulheres a entender que as crenças limitantes são as que mais destroem as nossas manifestações, ainda mais quando a gente quer crescer, evoluir profissionalmente, porque elas estão ligadas com a falta de autoestima, não é? Então, talvez se aconteceu com essa criança, ela não vai se sentir capaz, ela não vai se sentir completamente pronta para ir para o empreendedorismo. Ela vai ter crenças negativas também de que o mercado de trabalho que ela quer ir já está saturado. Então, esses são pensamentos negativos que são crenças negativas que podem atrapalhar, né? Rejeição, depois a ansiedade vai atrapalhar, né? Ela vai tentar fazer ali, se, por exemplo, ela tem o hábito de usar as redes sociais para fazer um vídeo ali, ela vai ter vergonha, ela não vai se sentir à vontade com câmera, mesmo que seja só ela sozinha ali na casa dela, ninguém tá vendo ela, mas ainda assim ela não vai estar pronta para o olhar das pessoas lá fora depois. Então, são essas coisas que atrapalham bastante. Patrícia, e quanto tempo você procurou, se aprofundou na parte da lei da atração, fez como reprogramadora mental, fez vários cursos, há quanto tempo daqui? Não são esses 12 anos, né? Não, de quanto tempo para cá você está trabalhando nessa área? Com a lei da atração que eu comecei a estudar mesmo, foi depois do Covid, né?
nesse Entendi. período aí, mas eu não comecei logo de cara a trabalhar, eu fui estudar primeiro porque eu queria até melhorar as coisas na minha vida pessoal, e realmente deu super certo, porque durante o Covid, a Unesco fechou, não tinha mais eventos, não tinha nada, eu estava terminando ainda a minha formação de terapeuta, e estava em casa sem fazer nada e só estudando. E daí, o que eu pensei, né? Eu pensei, vou tentar desenvolver esse negócio. Sim. Só que nesse período, lá, eu já conhecia um pouquinho da lei da atração, né? Foi antes do Covid um pouquinho, mas foi no Covid que eu pensei, vou começar a colocar em prática, né? Aí, o que aconteceu? Eu estava estudando terapias holísticas, e o Unesco fechou, então não estava ainda completamente pronta para trabalhar com terapias, e aí a única coisa que funcionava eram os mercados, né? Aí os mercados, eu pensei, vou para o mercado, né? Não tem outra solução. Sim. Cheguei no mercado, para ver, né? Eu sempre fui muito boa em acolher as pessoas, na recepção e tudo, e a única coisa que eu sabia fazer, que eu realmente fazia e gostava, que era lá na Unesco, era isso. E aí isso, as pessoas. Então, quando chegou o Covid, eu pensei, mas no mercado, o que eu vou fazer no mercado? Não sei fazer caixa, nunca fui para arrumar lá as prateleiras, sim, né? As prateleiras, exatamente. Que fala. Então, não sei o que eu vou fazer no mercado, mas é só o mercado que tá funcionando, vamos lá. Sim. Então, deixei meu currículo lá, e aí me ligaram e falaram, vem aqui. Eu fui lá, quando cheguei lá era para fazer recepção. Ficar só na entradinha do mercado, inscrevendo os clientes, os e-mails dele, para eles receberem as promoções lá do mercado, né? Cheguei lá. Aí eu já sabia, conhecia a lei da atração. Aí cheguei, comecei a observar, eu vi o caixa não é bom para mim por causa dos horários, eu com criança e tudo. Sim. Começava muito cedo, 8h30, fechava muito tarde, 8h30 da noite também. Não, esse aí não dá para mim. E aí me falaram assim, você vai ficar aqui nessa entradinha, inscrevendo os clientes só durante 1 mês e pouquinho, e depois a gente vai te colocar no caixa. Eu falei, não vou falar nada, que eu não tô querendo caixa, claro. Mas vamos trabalhando. E aí eu fiquei ali, fiquei observando, não, caixa pra mim não tá bom, lá nas prateleiras também não tá bom. Aí eu lembrei que lá em cima tinha um escritório. Aí eu falei, lá no escritório era legal, e eu já via que as meninas saíam sempre nos horários comerciais, começava às 9, saía às 5, falei, lá era bom. E aí eu coloquei em prática a lei da atração, comecei a me imaginar, né, que eu tava no escritório, nem sabia o que elas faziam lá como trabalho, mas já comecei a me imaginar. Então, com 1 mês, só para você ter uma ideia, que antes demorava lá na Unesco para que eu pudesse sair da limpeza, ir para o vestiário, ir para a recepção, ir para vários serviços, demorou. Mas já ali, eu já conheci a lei da atração, em 1 mês eu quis ir embora, porque eu já não estava querendo muito mesmo, e a Unesco começou a chamar para ir fazer um trabalho ali muito pequeno, mas que seria bom para mim. Sim. E daí eu falei, não quero mais, vamos embora. E aí eles falaram assim, não, você não pode ir embora, porque a gente agora aqui vai te dar um CDI. E a gente sabe que na França um CDI é 3 meses, e é 3 meses de trabalho, você recebe o primeiro. Então, eu te dou um CDI. Aí eu falei, não sei, não é. Porque lá na Unesco eu sempre amei, né? Era melhor o convívio com as pessoas e tudo. Falei, não sei, não tô querendo muito, não. E ela falou assim, tenho algo bom para você. Que eu falei para ela que o mês já tava para acabar, então não podia ir pro caixa nesse momento, eu falei. E aí ela falou, não, mas eu tenho algo aqui para você. E se você fosse trabalhar lá no escritório? Gente, quando ela falou aquilo, eu falei, não é possível, um contrato CDI em 1 mês e mais um trabalho lá no escritório de contabilidade lá em cima. E daí fui trabalhar como assistente de contabilidade. Aí eu disse, realmente, gente, a lei da atração funciona. Se você souber fazer certinho, você consegue, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me especializar. E aí fui estudando, aí fui trabalhando com terapias holísticas e tudo. E fui ajudando minhas clientes também nos trabalhos terapêuticos. Eu falava para elas como que tinha que pedir, a gratidão, que era muito importante, e tudo, explicava tudo.
Mas eu via que tinha um negócio ali que não ia, que eram justamente as crenças limitantes das minhas clientes, que atrapalhava manter essa vibração o tempo todo. Elas tinham muita dificuldade. Mas foi a partir daí que eu fui me especializando nela, e quando eu comecei a ver lá, né, que eu contei do Instagram, que eu pedi para o universo, me diz aí o que está faltando aqui no meu negócio, e aí veio essa resposta, como que qual era a lei da atração. E aí hoje eu até fico muito feliz de ver que quando eu volto lá nos primeiros vídeos que eu fiz, que tá lá no TikTok, lá desde o início eu já falava da lei da atração, eu fiz alguns vídeos meio que aleatório, mas nunca me fixei exatamente naquilo, né? Sim. E é isso que é interessante, porque eu já tava dentro sem não estar, e depois quando eu descobri que era realmente isso, aí pronto, me realizei em falar mais seriamente sobre a lei da atração, do que ela funciona, e principalmente quando você quer crescer profissionalmente. E, Patrícia, então, no caso, quando você faz mentoria, você trata com essas mulheres, que é só mulheres ou homens também? Mulheres. Só mulheres. Isso. Estou trabalhando com mulheres, mas já aconteceu de eu ter homens nos meus grupos, né, que a gente tem um programa de 30 dias, que a gente desprograma as crenças limitantes para a pessoa manter ali a frequência bem equilibrada e poder manifestar com mais facilidade. Então, já tive homens que integraram esse grupo, e ele serve também para homens, mas eu estou focada mais em trabalhar com mulheres, mas aqueles que sentem que está falando com eles e que serve para eles, as portas estão abertas também. E você, quando faz essa sua mentoria, você ensina as técnicas, né? Justamente para... E ela dura em quanto tempo, mais ou menos? Tem de 1 mês, 2 meses, 3 meses? É contínuo? Ou pode ter só uma sessão? Como é que funciona? Você está falando das técnicas de lei? Não, eu tô falando do teu acompanhamento com teus clientes. Isso, então, a técnica tá dentro do acompanhamento, né? Isso. Tá. Então, o nosso trabalho o que eu recomendo é o de 30 dias. Entendi. Então, no mínimo 30 dias é o que você recomenda. Eu recomendo os 30 dias. Por quê? Porque são impactos emocionais que a gente acumulou desde a infância, sem contar os impactos que a gente vive no nosso dia. Todo dia a gente está tendo impactos emocionais o tempo todo, uma coisa deu errada, você se desentende com seu chefe, com um amigo, então ali criam impactos emocionais que vai repercutir depois. Então, imagina, a gente está acumulando o tempo todo, então 30 dias é o ideal para que a gente possa ir trabalhando as crenças, né, e mantendo uma certa frequência para manifestar as coisas. Inclusive, manifestação, eu ia perguntar, você já manifestou algo? Você já falou várias coisas de você manifestou algo por conta da lei da atração, mas você falou do podcast também. Sim, gente, eu manifestei esse podcast com a lei da atração, e eu tenho prova. Eu trouxe aqui meus caderninhos. Pode ficar à vontade. Porque eu tenho o hábito de fazer, não faço com muita frequência, porque eu já entendi que o mais importante é a emoção. Quando você sente de verdade, aquilo vai se manifestar, não tem como dar errado. Mas o caderno tem me auxiliado bastante. Aqui eu tenho algumas notas e eu gostaria de mostrar. Mostra. Aqui, no dia 2 de abril de 2024, né? Quais são os sonhos que eu quero realizar este ano? Daí eu coloquei. E olha só como tem que ser muito claro o que você quer. Fazer um podcast com imagens sobre mentalidade próspera. Olha só. Imagens, porque eu já vi podcasts que você só escuta, você não vê a pessoa. Então eu queria aparecer, eu queria ser entrevistada por alguém super simpática como a Mara. Obrigada. E daí eu escrevi esse aqui, dia 2 de abril. Só que aí, estudando e fazendo mentoria sobre lei da atração, eu comecei a criar códigos de manifestação da lei da atração. E daí, esse daqui é o meu código que eu criei. E aqui atrás eu coloquei data, porque é uma das técnicas também, você pode colocar data, e esse aqui eu realmente queria muito manifestar, então eu coloquei uma data para me ver em quanto tempo o meu código ele ia se manifestar. Daí eu fiz ele, aqui foi no dia 2 de abril, aqui foi dia 25 de abril de 2024. Daí eu coloquei receber convite podcast na França. Olha, podia ser em outro lugar. Daí as coisas foram acontecendo, eu fui me conectando com pessoas que te conheciam. Que levaram até a gente, né? Exatamente. A gente se conectou, e aí eu anotei aqui que no dia 24 de maio, exatamente, eu consegui ter a data para o podcast com você, que foi o dia que a gente trocou mensagens e marcou já o podcast. Então, gente, menos de um mês, um dia
um diazinho e teria sido um mês exato, mas foi menos de um mês. Foi no dia 24 de abril e no dia 24 de maio eu marquei o podcast com vocês. E sabe o que é legal? Quando ela marcou, olha, por exemplo, ela marcou mês passado, em maio, ela falou assim, Moara tem. Eu falei, nossa, Patrícia, a gente tem só pra julho agora. Exato. Né? Infelizmente não tem pra agora. Ela, não, mas tudo bem, eu quero, nem que seja pra julho. Tinha até a data pra agosto, né? Exato. E aí foi para julho. E a gente conseguiu encaixar ela antecipadamente por uma falta de uma outra pessoa. Super. E aí foi engraçado, né? Olha só. Gente, lei da atração funciona. Depois eu já manifestei outras coisas. Aqui, por exemplo, um código que eu criei era, eu tinha pedido receber uma proposta de trabalho. Eu assinei um pequeno contrato no dia 23 de abril, gente. Ai, aqui, Patrícia, eu vou gostar disso. Aqui, um outro código que eu fiz era para simplesmente receber a visita de alguém na minha casa. Eu recebi a visita dessa pessoa. Nossa, eu gostei disso. Primeiro porque eu adoro papel e caneta, esses lembretes aí. É a minha cara isso. Sim. Adoro. Sim. Segundo que eu sempre tive isso como lei da atração. Até agora meu filho vem pra cá, então foi uma coisa que eu mentalizava muito. Eu me via ele aqui e eu via que ele quisesse vir. Então foi algo impressionante. Ah, eu gostei. Eu acho que a gente vai conversar mais. Muita coisa. Nós vamos conversar. Mas teve várias outras coisas, assim, que eu posso dizer. Para começar já toda a minha trajetória de trabalho, todos os trabalhos que eu escolhi, eu me imaginei, mentalizei, veio. Demorou um pouquinho mais de tempo porque eu não metrizava muito a lei da atração, mas vieram. E aí depois, quando eu entendi de verdade, gente, esse negócio funciona muito rápido, né? Eu tô gostando, adorei. Então é isso. Depois também posso contar também da minha casa, onde eu tô morando hoje, né? Eu sempre quis uma casa super grande e tudo. Houve um período aqui que eu anotei, isso foi aqui, tem data, gente, que eu escrevo bastante. Mas eu não escrevo também sempre, todo dia, e é uma coisa que eu recomendo, se você quiser manifestar com a lei da atração, escrever, né, que é importante. Faça quando você estiver se sentindo bem. Nunca faça quando você estiver triste, quando estiver para baixo, porque é essa emoção que vai trazer a coisa que você quer, né? E aqui no dia 20 de julho, ano passado, eu estava procurando um lugar para alugar, para morar e tudo, e eu não estava conseguindo encontrar. Então eu falei, vou fazer a técnica do caderno, né? E daí eu fiz, e eu coloquei exatamente o que eu queria uma casa com 3 quartos, cada um na sua cama, eu no meu quarto também, que eu não queria dividir quarto com ninguém, e hoje eu estou num lugar onde cada um tem seu quarto e tá todo mundo muito bem. Exatamente como eu queria. Nossa, Patrícia, eu acho que você tem muito. Bom, pena que nosso tempo não é longo, porque por mim eu ficaria horas conversando com você, porque é um assunto que eu amo, maravilhoso, que eu aprendi. Aqui foi já uma mentoria aqui com a gente, né? E assim, te desejo muito mais sucesso. Muito obrigada por ter vindo, foi maravilhoso. Eu que agradeço de estar aqui com você, Moara. E olha, pra gente finalizar esse bate-papo incrível, fala alguma coisa, deixa uma mensagem, justamente isso, pros seus clientes, pros seus futuros clientes, ou pro público de casa. O que eu quero dizer é que se você tem um sonho profissional, nunca abandone ele por nada, nunca deixe, porque só você sabe o quanto essa coisa grita e te incomoda aqui dentro. Então, se você está sentindo isso, é porque o universo, Deus, o Criador, ele te colocou isso como um propósito. Então, não deixa que ninguém cale essa voz que está gritando aí dentro. Tá vendo? Patrícia, muito obrigada. Foi maravilhoso ter aqui. Volte sempre, as portas estarão sempre abertas. Com certeza, a gente vai voltar. Participei muito. A Patrícia, conheci ela em eventos, tá vendo? Então, através de outras pessoas, o network ele é muito importante, né? Uma coisa atrai a outra, muito legal. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E por aqui a gente encerra mais um episódio do Pariscast. Tenho certeza que vocês adoraram esse bate-papo. Vamos atrair muita coisa boa para esse ano de 2024. Muito din-din, muito dinheiro, muito sucesso profissional. Porque afinal de contas não tem melhor coisa do que a gente ganhar dinheiro em algo que a gente gosta. Como é estar aqui, eu batendo esse super papo gostoso e fazer esse conteúdo maravilhoso para vocês. Até a próxima!